Olá, amigos internautas, professor Júlio César Cordeiro sobre a Itapipoca. No vídeo de hoje iremos conversar um pouco acerca do processo de construção da nova matriz da Imperatriz Itapipoca no final do século XIX. Inicialmente, lembrar que compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e familiares. Deixe o seu joinha, não esqueça de comentar sobre o vídeo. Nos ajude a disseminar, o nosso canal dentro do município de Itapipoca e em toda a nossa região. Pois bem, vamos aqui o nosso tema de hoje. A construção da nova matriz do município da Imperatriz, que na atualidade é a Catedral de Itapipoca. No final do século XIX, precisamente na década de 70 daquele século, a Imperatriz recebeu uma missão de frades vicentinos. E em missão, aqui já na nova sede do município, eles fincaram um cruzeiro no local em que eles afirmaram deveria ser construída uma nova matriz para o município. Isso foi em 1871. E aí, logo em seguida, o padre Antero José de Lima, à frente da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, ele foi incutindo nele o desejo de realmente construir uma matriz bem maior do que a igreja de São Sebastião, que naquela época servia de matriz para a paróquia. E foi fomentando esse desejo, até que em 1877 inicia uma grande seca no Ceará. E aí foram 3 anos consecutivos de seca. 1877, 1878 e 1879. Em 1879, já no 3º ano consecutivo de seca, sem ter mais como ajudar a população pobre do município, o padre Antero vai até o governo da província em Fortaleza, que naquela época estava à frente do governo o José Júlio de Albuquerque Barros, e solicita então ajuda para o município da Imperatriz. E o desejo de construir a nova matriz naquele local em que os frades vicentinos tinham fixado o cruzeiro. E então o doutor José Júlio de Albuquerque Barros, ele envia uma quantia de 3 contos de réis, inicialmente, para a Imperatriz. E, com aquela quantia, o padre Antero inicia o processo de construção, com o alicerce, e edifica então as paredes, segundo o que ele mesmo relatou, a uma altura equivalente a 20 a 25 palmos de altura. E aí, 1880, findou-se o período de secas e, consequentemente, as ajudas do governo da província. Então, as obras pararam e ficaram lá há muito tempo, apenas as pessoas passando por ali, segundo o padre Antero José de Lima, muitos afirmavam que aquele serviço não seria retomado. Ficaria ali até o tempo, a ação do tempo, derrubar as paredes e acabar tudo em restos. Mas aí a providência divina tudo traça de acordo com o tempo de Deus. Em 1888 acontece uma nova seca no Ceará, que perdurou para a história como a seca dos 3 oitos.
E o padre Antero, então, se dirige ao governo da província, que naquela época tinha à frente o Antônio Caio da Silva Prado, e solicita ajuda para a imperatriz. E o desejo de retomar as obras da nova matriz, que estavam paradas desde o início de 1880. E aí o doutor Antônio Caio, o Caio Prado, como queiramos chamar, ele se compromete a enviar recursos para a imperatriz que deveriam ser destinados em obras públicas. E aí vem a construção do açude da Nação e o açude do Ipu Mazagão, e que o padre abrisse subscrições para angariar recursos dos próprios paroquianos na compra de material para a retomada da construção da matriz. E assim o padre Antero fez. Chegando à imperatriz, ele abre uma subscrição inicial e aí, consequentemente, vem outras subscrições, e ele traz para comandar a retomada das obras os frades capuchinhos, Frei Cassiano de Camacho e o Frei Venâncio, que retomam, modificam a planta inicial da matriz, da nova matriz, porque na visão do padre, do frade Cassiano, né, ele vislumbrava uma igreja bem maior, haja visto a perspectiva de ampliação da sede urbana do município da Imperatriz. E aí ele retoma, né? Reiniciam-se as obras em 2 de dezembro de 1888, né? E vai acontecendo até que o Caio Prado falece. E aí os recursos por parte do novo governo da província vão diminuindo e o processo de construção da matriz vai acontecendo de forma muito lenta, muito morosa, conforme o padre relatou. O padre Antero faz o relato. Mas não para, né? A obra continua. Mesmo de forma amorosa, a coisa vai acontecendo. Ele traz de Fortaleza um artista, né, para trabalhar a parte de madeiramento da matriz. Esse cidadão tinha por nome Altino Cordeiro de Cavalcante. Foi quem trabalhou toda aquela parte de madeira. Tem inclusive o teto, né, da nova matriz. E aí ele vai envolvendo a população de todo o município da Imperatriz no processo de construção daquela majestosa matriz, né? Fazendo campanhas, indo até as sedes dos distritos, aos fazendeiros, os maiores fazendeiros dos distritos da Imperatriz, buscando ajuda, as famílias mais abastadas do município. Ele foi envolvendo todo esse povo na construção e as pessoas realmente foram participando, foram se integrando ao processo de construção com a filosofia que ele tinha, de que aquela majestosa matriz era da Itapipoca, né, de toda a Itapipoca, não era só uma coisa, não era uma coisa dele, do padre Antero José de Lima, né? E as pessoas foram se imbuindo do desejo de ver realmente, de fato, aquela igreja construída. Foram feitas várias campanhas de 1888 até 1891, quando se concluiu definitivamente a construção e a igreja recebeu a bênção solene. Ele recebeu a ajuda de muitos conterrâneos nossos que moravam em Fortaleza, da própria população local, com doações de joias, objetos de ouro, gado, outros animais, né? Que as pessoas eram criadores e cedendo os animais como esmolas, como doação
donativos para a construção da nossa nova matriz. E ele ia um padre muito ativo realmente, né? Sensível realmente à necessidade de terminar aquela construção, não deixar esquecida, parada no tempo. Ele teve a ajuda dos mais abastados aqui de Itapipoca, né? As famílias mais ricas daquela época. O padre, ele tinha um amigo, inclusive conterrâneo dele lá de Arneróis, na Bahia, Padre Benedito, salvo me falha a memória, e ele mandou pesquisar a possibilidade de construir uma imagem de Nossa Senhora das Mercês, dado que ele tinha estado em conversa com um cidadão já de Itapipoca, né, que Itapipoca já tinha perdido o seu nome em 1889, seu nome original Imperatriz, e já se chamava Itapipoca, Anastácio Francisco Braga Sobrinho. Esse cidadão prometeu fazer a doação da imagem de Nossa Senhora das Mercês, independente do valor. E ele então entrou em contato com o Padre Benedito lá na Bahia, e lá tinha um artesão. E ele então esculpiu a imagem que se encontra no altar-mor. Aqui nós temos até uma pequena réplica dela, né? Podemos mostrar para vocês. Essa é uma réplica pequena da imagem de Nossa Senhora das Mercês, que se encontra no altar-mor da nossa atual catedral. Então a imagem original, ela foi esculpida na Bahia, né? E saiu por um valor de 600 mil réis. E foi doada por Anastácio Francisco Braga Sobrinho. Ele recebeu uma ajuda considerável de um outro conterrâneo, o coronel Antônio Barroso Valente Júnior. E esse coronel, ele era muito amigo do Antero José de Lima, e entraram num acordo quando as obras foram retomadas para que ele pudesse fornecer aos trabalhadores da matriz os produtos comerciais, alimentos, principalmente alimentos. E no final de cada mês, o padre pagava os trabalhadores e os trabalhadores pagavam então ao coronel Antônio Barroso Valente. Para concluir definitivamente a matriz, o padre Antero contraiu um empréstimo com esse mesmo coronel, e que foi o que veio a causar uma desavença entre os dois, um distanciamento, melhor dizendo, entre os dois. Porque, sonhando em realmente benzer definitivamente a matriz e passar a celebrar as missas dentro daquela matriz, ele queria realmente vê-la concluída. E os frades capuchinhos já tinham ido embora da Itapipoca. Quando cobriu-se a matriz com telhas, os frades já foram embora. E aí a retomada final dos trabalhos ficou a cargo do próprio Antero José de Lima e de um mestre de obra por nome Altino. Então ele construiu esse empréstimo com o coronel Antônio Barroso Valente no valor de mais de 1 conto de réis. Era um valor alto, né, para aquela época, a moeda do século XIX. E quando ele contabilizou no início de 1891 todas as entradas e saídas, não tinha recurso para pagar inicialmente aquele débito, aquele último empréstimo. Então ele foi até o coronel e entraram num acordo. E quando findasse o mês de maio, que era o mês já da colheita, né, dos produtos do inverno, das plantações do inverno, ele iniciaria o processo de abertura de novas subscrições para angariar os recursos e pagar. Só que, passado algum tempo, o coronel achou por bem tomar uma outra iniciativa. Mandou um filho até a presença do Antero José de Lima,
solicitando um recibo, uma nota, né, comprovando de que a igreja e como responsável ele, o Antério José de Lima, devia ao coronel Antônio Barroso Valente aquele valor X. E tudo bem, o padre enviou, né? Só que aí logo em seguida ele achou que aquilo ali, o Antônio Barroso Valente achou que aquilo ali era coisa pouca, que precisava ter o respaldo de mais alguém naquele recibo. E ele solicitou que um outro padre assinasse e uma pessoa da confiança dele aqui de Itapipoca, uma outra pessoa também assinasse. Então aquilo ali desgostou muito o padre Antério José de Lima, porque existia um elo de amizade, de confiança, de reciprocidade entre eles dois muito forte. Então aquilo ali magoou muito o Antério José de Lima. Então ele se dirigiu até Fortaleza e lá fez um empréstimo de 2 contos de réis e mandou pagar o coronel Antônio Barroso Valente. Mas ficou o distanciamento entre os dois a partir daquele momento. Aí veio a bênção solene da nossa nova matriz, em 20 de setembro de 1891. Recebeu então, com a presença de autoridades eclesiásticas e as autoridades locais, principalmente todos os benfeitores da construção daquela igreja, foram lembrados naquela missa solene. Todos os doadores, todos os recursos que foram investidos naquela construção foram mencionados num relatório feito pelo próprio Antério José de Lima. É um relatório muito bom, que vai desde o início, o processo de início da construção, em 1879, até 1891, quando a igreja recebe a sua bênção solene. Ele menciona todos os doadores, o que cada pessoa doou, as subscrições que ele abriu, né, durante todo o processo, os recursos públicos que entraram por parte dos governos provincianos aqui do Ceará. Um relatório muito completo, muito bem feito, por sinal, e que é um documento que deve servir de estudo para a população de Itapipoca. Né? Então, gente, era isso que nós queríamos passar para vocês no vídeo de hoje. Né? Como foi que se deu mais ou menos o processo de construção o que é hoje a majestosa catedral do município de Itapipoca, sede da paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Ela já perdeu muito da sua característica original, né? O sino, o primeiro sino que recebeu o nome de Joaquim já não existe mais. Era um sino gigantesco que a batida dele chegava a soar até o Sororô, as pessoas escutavam. Dado que naquela época nós não tínhamos barulho na Itapipoca, né? Tínhamos transportes, a população era bem pequena e o sino era muito grande, né? Os lustres que tinham naquele corredor central da catedral foram retirados, creio que na década de 70, porque eu particularmente ainda cheguei a conhecer os lustres belíssimos que tinham naquela ala central da nossa catedral. E aí aqui e acolá, um parco faz uma pequena mudança, né? Abre um local, bota uma imagem de um santo, manda pintar o altar-mor da catedral, aí as imagens. E eu particularmente não concordo com esse tipo de mudança, porque não se tem a preocupação de manter, né, a estrutura padrão, original. É um patrimônio histórico, cultural, né, do município. Algo que precisa ser preservado com mais atenção, com mais cuidado. Né? E vamos finalizar o nosso vídeo fazendo esse apelo. Né? Que nós amemos mais a nossa Catedral de Itapipoca. Que a gente respeite mais aquele local sacro, religioso. Que a gente cuide melhor daquele patrimônio arquitetônico do século XIX
que ficou como herança para nós e se perpetuará pelas gerações futuras do município da Itapipoca. Um grande abraço, até o próximo vídeo.